Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Mindset. A gente sempre ouve esse termo, né? Popular agora. E até um pouco com certo receio, muita gente, né, falando de mindset. Parece que virou mimimi, não é assim? Pois é. É um termo que a gente pode se aprofundar mais nele, vamos entender bem. Quem cunhou esse termo foi Carol Dweck. Essa professora PhD americana trouxe essa ideia da mentalidade, dos gatilhos que fazem as construções, né, do nosso pensamento, pequenas coisas aí que podem mudar a vida das pessoas, a forma como a gente encara os obstáculos e tudo mais. E isso faz parte aí desse pensamento do mundo digital. Quero agradecer a todo mundo aí que vem se inscrevendo, comentando, deixando aí seu like. Você ainda que não é inscrito, por favor, inscreva-se, liga o sininho, dá um like, dá um dislike, acompanhe o canal. Muitas pessoas possuem aí o que ela chama de mentalidade fixa, né? Mindset fixo. Significa então que as pessoas elas são incapazes de aprender novas atividades aí, que elas não nasceram com um dom, tá? Então, por exemplo, o dom do canto. Eu não nasci com o dom do canto, não vou conseguir cantar nunca, né? Um pouco desse tipo de pensamento. E tem outras que têm uma mentalidade fixa um pouco mais profunda até, né? Que elas acham que elas nunca nasceram com nada, com nenhum tipo de virtude pela qual elas consigam então se destacar, tá bom? Geralmente as pessoas com atitude mental fixa, elas precisam de elogios constantes, buscam elogios diariamente o tempo todo, elas têm uma necessidade aí de provar para elas mesmas de que as outras pessoas sempre reconheçam nelas, né, alguma atividade, porque elas ainda acreditam que se ela não sabe uma coisa por naturalidade, ela é incapaz de conseguir aprender aquilo, ela acha muito difícil conseguir desenvolver. Algumas pessoas passam até a pensar que elas são incapazes de conseguir desenvolver qualquer tipo de atividade que seja fora ali da sua zona de conforto, né? Se não é natural, se não nasceu com aquilo, se não aprendeu na infância, enfim, ela tem essa característica, ela nem tenta, né? Ela acaba recuando, um certo medo, algo surge quando a gente tem esse tipo de atitude, essa mentalidade fixa. Bom, quem tem atitude mental fixa busca sempre o sucesso através da excelência, né? Acha que tudo que for executar tem que estar perfeito, né? Eximiamente bem executado ao extremo. Isso é muito ruim, né? Ela não se permite errar. Então, geralmente quem tem uma mentalidade dessa tem dificuldade de aceitar o fracasso, né? Busca sempre justificativas para os erros que cometeu, dificilmente consegue assumir esses erros, então o fracasso persegue essa pessoa. Uma outra característica interessante, pessoas assim, elas também buscam as coisas mais simples para ser executadas, porque elas sabem que elas vão obter sucesso, né? Então a gente tem aqui uns exemplos até de crianças com mentalidade fixa. Ela busca aí um quebra-cabeça que seja mais fácil de montar do que o mais complexo, porque ela quer ter a sensação, o prazer de sucesso, e ela sabe que com o mais fácil ela vai conseguir obter esse sucesso. Então é importante a gente trabalhar, né, os desafios para que a gente tire um pouco essa ideia da mentalidade fixa. Então, basicamente, uma pessoa com mentalidade fixa, ela se expõe muito pouco, né, porque ela não quer errar. E isso também tira dela a ideia da experimentação, né? Experimentar e testar e conseguir evoluir através da tentativa e erro. Não posso errar, né? O sucesso absoluto sempre. Então, se policiar quanto a isso já é um passo interessante aí para você não ter, né? Não retroalimentar esses pensamentos dessa mentalidade fixa. Há quem diga também que essa ideia da mentalidade fixa, na verdade, é o tradicional dogmatismo que se encontra na filosofia há séculos, né? E aí eu gosto de lembrar que a professora PhD Carol, ela traz para a gente a inovação deste pensamento, não no conteúdo, né? Porque a base de estudo dela também é filosófica,
mas no formato da língua, né? A linguagem, como ela conseguiu fazer com que esse termo se popularizasse, como ela conseguiu fazer essa mensagem chegar no mundo na atualidade, para a gente poder refletir, né? Se a gente está tendo aí um pensamento fixo, se a gente está preso em algumas ideias, né? Se a construção de pensamento nossa já chegou num nível que a gente não consegue raciocinar de outra maneira, o primeiro passo que a gente faz é ter esse raciocínio, essa linha de raciocínio, sempre pensando no que ela chama de mindset fixo. Bom, ao contrário da atitude mental fixa, nós temos a atitude mental progressiva. Então vamos falar um pouquinho agora sobre essa ideia do que é um mindset progressivo, como Carol Dweck diz pra gente no livro Mindset. Para ter um desenvolvimento saudável, aí tem uma atitude mental progressiva. As pessoas com atitudes mentais progressivas sempre acreditam que praticamente qualquer coisa sobre elas mesmas pode mudar com esforço. Enquanto elas reconhecem que algumas pessoas nascem com dons, habilidades, que as permitem fazer certas coisas melhor, né? Esses indivíduos também possuem aí a capacidade de entender que com trabalho duro, com atitude certa, eles também podem fazer essas coisas. Então não se prenda exatamente ao fato de que se tem alguém que tem algum dom, alguma virtude, faz uma coisa boa, você também não pode fazer. A ideia é de que você consegue fazer aquilo, mas você vai ter que se esforçar mais. Você vai ter que praticar mais, ter aí um trabalho em cima disso daí para você poder se aperfeiçoar. Uma atitude mental progressiva acredita que habilidades inatas, interesse, talento, essas coisas podem ser adquiridas através de experiência e esforço. O fracasso não é uma vergonha e não deve ser evitado. Na verdade, é uma oportunidade para aprender e crescer. Uma atitude mental progressiva ajuda as pessoas a aproveitarem os desafios, fazer progressos e desenvolver seus potenciais de maneira que a atitude mental fixa simplesmente não consegue, tá? Para indivíduos com atitude mental progressiva, motivação e educação aumentam suas possibilidades. Para essas pessoas, se esforçar ao máximo significa que elas alcançaram sucesso mesmo se elas falharem. Então perceba que quem tem uma atitude mental progressiva não tem medo de experimentar, de tentar, de errar, né? Tudo é uma questão, uma ótica de uma hipótese. E vamos tentar, vamos fazer. Se não deu certo, a gente se esforçou, bacana, parabéns. Algo nesse fluxo entre aprendizado, execução, entendimento, reflexão, mesmo que não tenha dado o sucesso esperado, vai trazer reconhecimento. E é fato, a gente sempre aprende alguma coisa nova quando a gente se joga, a gente se lança nesse fluxo, não é verdade? Uma outra característica interessante na atitude mental progressiva é que essas pessoas elas tendem a aceitar melhor os fatos, né? Os problemas vistos como oportunidade. E quem tem uma mentalidade mais fixa rejeita, então muitas vezes não consegue nem aceitar o fato que está acontecendo, porque está saindo do controle. Como é que isso pode acontecer assim, né? Então a gente acaba percebendo que as pessoas que têm uma mentalidade progressiva têm maior facilidade para enfrentar aí problemas, assume logo o fato, vamos nos debruçar em cima de uma ideia de solução, ao invés de entrar na negação, né? Então isso envolve o quê? Aquelas infinitas justificativas que toda boa vítima tem, significa que a gente sempre coloca a culpa em alguém, tudo isso está envolvido dentro de uma mentalidade fixa, e numa progressiva isso já não acontece, né? Que o cara tinha um talento nato. Spoiler, a gente ainda vai falar disso. Beleza, então testou. Testado. 4 minutos de vídeo. Você que chegou até aqui, se gostou do conteúdo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Deixa aí seu comentário, suas dúvidas, sugestões. Inscreva-se, deixa o sininho ativado, fica ligado nas nossas atualizações e vem ser ágil com a gente.